Em uma viagem de férias, o roteirista Jeffrey Reddick, inspirado em uma notícia sobre uma garota que se salvou depois de não entrar em um avião, que mais tarde caiu, se inspirou para criar a premissa de um episódio da série Arquivo X. Entretanto, depois de ser aconselhado por um amigo, Reddick decidiu transformar seu roteiro em um longa-metragem, sem saber que com isso estaria dando início a um dos maiores sucessos do terror teen. Apesar de ser conhecida pelas suas mortes extremamente chocantes, colocadas em contextos forçados ao máximo para impactar o público com uma quantidade absurda de sangue e gore, o primeiro filme da franquia Premonição, mesmo tendo essas características, possuía um foco maior na construção do suspense psicológico, e as mortes, embora sejam sim violentas, não beiravam ao escracho e exagero visual das sequências. Na trama, acompanhamos Alex Browning, um jovem que se prepara para uma viagem de fim de ano com os colegas da escola. Entretanto, quando entra no avião, o protagonista tem uma visão, ou premonição, em que vê ele e todos os seus amigos morrendo depois que uma das turbinas explode. Ele fica em choque com o súbito pressentimento, e sem ter a intenção, gera uma briga, que fez com que ele fosse expulso, junto de mais 6 jovens, no caso seu maior rival, Carter Halton, o seu melhor amigo, Todd Wagner, a namorada de Carter, Terry Shaney, a professora Valerie Lilton e os alunos Billy Hitchcock e Claire Rivers. Depois que são expulsos, o que Alex tinha previsto de fato acontece, e o avião explode, matando todos que tinham ficado nele. Mesmo depois de terem sobrevivido, o amigo do protagonista, Todd, acaba morrendo um tempo depois, quando é estrangulado pela mangueira do chuveiro no próprio banho, e sua morte é concluída como suicídio, e além dele, a namorada de Carter, Terry, morre depois de ser atropelada por um ônibus. Alex estranha a coincidência das duas mortes acontecerem em um intervalo de tempo tão curto e decide investigar. Com isso, acaba descobrindo que, por terem sobrevivido ao incidente no avião, uma entidade sobrenatural os está perseguindo e os matando na ordem em que eles deveriam ter morrido no acidente. Muito do que ajudou Premonição a ser popular na época de seu lançamento foi a premissa que, querendo ou não, era diferente e original, e se desvencilhava de muitas ideias já batidas do gênero slasher. Aqui, ao invés de um inimigo físico, o perigo era invisível e agia de formas repentinas, se utilizando de objetos comuns do cotidiano para provocar mortes trágicas e inesperadas. Isso colaborou para que o filme fosse uma experiência marcante, pois é justamente a banalidade com que as mortes acontecem que ajuda a construir uma tensão crescente, já que o menor objeto, ou até a mais comum das situações, pode significar o fim dos personagens que estamos acompanhando. Ao mesmo tempo que essa premissa torna a obra original, ela também é responsável por um dos maiores problemas do filme, que é justamente não aproveitar todo o potencial que a ideia oferece, e rapidamente, ao decorrer da projeção, ela fica estagnada. Os personagens também não são muito interessantes, e possuem personalidades rasas, representando estereótipos clássicos e batidos do terror, além de que sabemos que o único propósito deles na trama é ter o fim mais trágico possível. Essas características do primeiro filme apenas pioraram com as sequências, e na medida que as mortes se tornaram mais ousadas, as tramas foram ficando cada vez mais básicas e supérfluas. Vendo dessa perspectiva, é difícil de entender o que tornou esses filmes tão populares, além da violência gráfica, e muitos podem julgar que a obra não tenha nada de proveitoso. Mas a verdade é que, ao menos no seu primeiro capítulo, havia sim questões que tornavam Premonição uma obra genuinamente interessante. Primeiramente, ter um filme com a entidade da morte como vilã acaba por se mostrar de fato curioso, e ao mesmo tempo em que vemos os protagonistas fugindo dela, vários pensamentos sobre a sua inevitabilidade acabam por vir na mente do espectador. Muito do incômodo que Premonição causa no público, e que certamente a fez ser lembrada por tanto tempo na cultura pop, e garantiu sequências que foram sucesso de bilheteria, está justamente ligado a estes pensamentos, se de fato é possível fugir de algo tão inerente como a morte. Ainda que não da mesma forma que o filme, muitos já passaram por situações semelhantes que as dos protagonistas, como quase ser atropelado por um automóvel, ou já terem se machucado gravemente em um acidente doméstico, não ao ponto de morrer, mas de ter chegado perto disso. A direção é inteligente em brincar com esse medo inconsciente que temos de perder a nossa vida tão repentinamente, o que acaba colaborando muito para o sucesso do terror psicológico da obra. Acontece que qualquer um já se viu pensando sobre o assunto, ou até mesmo já tem imaginado como seria o próprio fim, e se quando acontecesse, se seria algo rápido e indolor, ou doloroso e lento. Isso também aumenta a agonia que certas cenas causam no espectador, e não à toa, com o avançar dos filmes, as cenas de morte foram se tornando cada vez mais absurdas e sádicas, quase se equiparando a outra franquia de terror que apostava em mortes chocantes, no caso Jogos Mortais. Entretanto, se nessas sequências a violência passou a ser usada como um mero chamariz de marketing, seu primeiro filme entregava algo que de fato era interessante, pelo menos se visto de uma perspectiva mais subjetiva e filosófica, pois ainda que digamos não temer a morte, é quase impossível evitar pensar sobre ela, ainda mais quando nos vemos em situações tensas e desesperadoras. O próprio incidente do filme também brinca com um acontecimento comum para muitos que já se viram em situações que, caso tivessem tomado uma decisão banal, como entrar em uma devida rua ou pegar um certo meio de transporte, teriam suas vidas ceifadas, sem nem imaginar isso. Ainda que não seja algo extremamente identificável para todos, essas histórias de livramento são comuns e instigam o imaginário popular na maioria das vezes que casos parecidos vão para a mídia, independente da fé ou crença que a pessoa tenha.
É inevitável que no decorrer da projeção, nos enxergamos na pele dos protagonistas, ainda mais quando imaginamos que eles são jovens e estão em um momento que, em teoria, é o melhor da vida deles. Ou seja, justamente o momento em que ninguém deseja ter sua vida tirada tão abruptamente. Mesmo que não se aprofunde tão dramaticamente nesses temas, e ter sim um teor exagerado nas cenas de morte, Premonição chama a atenção do público por nos fazer lembrar que somos frágeis e tão vulneráveis quanto seus protagonistas. Deduzindo que sua professora é a próxima vítima, Alex corre até a casa da Sra. Lilton para tentar salvá-la. Imaginando que ele está com más intenções, a professora liga para os agentes do FBI que o levam para um interrogatório. Mesmo que Alex não os convença do que está acontecendo, eles decidem liberá-lo por não terem provas suficientes que o incriminem. O protagonista corre novamente para a casa de sua professora, mas já é tarde demais para ela, pois a mulher foi empalada por uma faca de cozinha. Clear, Carter e Billy se reúnem e discutem o que fazer enquanto dirigem pela cidade, e na discussão descobrem que Carter é a próxima vítima. Frustrado por não ter controle sobre sua vida, ele estaciona o carro sobre os trilhos de um trem, esperando que possa morrer por sua vontade própria. Ele muda de ideia no último minuto, mas o cinto de segurança trava e ele não consegue sair. Mas Alex consegue salvá-lo segundos antes do trem esmagar o carro. Pouco tempo depois, Billy é decapitado por um estilhaço de metal. Alex deduz que, uma vez que ele interveio, a morte pulou Carter e foi para Billy, e conclui que ele é o próximo da lista da morte. Mais tarde, enquanto se esconde em uma cabana fortificada, Alex se lembra de não ter trocado o assento com 2 garotos no avião, o que significa que Clear é na verdade a próxima vítima, e corre para salvá-lo enquanto é perseguido pelos agentes do FBI. Enquanto isso, Clear está presa dentro de seu carro, com um tanque de gasolina vazando, cercado por cabos elétricos soltos. Alex chega a tempo e consegue salvá-la a poucos segundos do carro explodir. 6 meses depois, os 3 remanescentes da morte estão em Paris, celebrando a sobrevivência, mas durante a conversa, o protagonista percebe que a morte nunca o pulou. Ele então vê mais alguns presságios e sai da mesa. Um ônibus quase o atropela, mas ele desvia e o veículo atinge uma grande placa de neon que cai na direção do rapaz. Carter intervém e por pouco consegue salvar Alex, mas este diz que foi pulado pela morte. Carter pergunta quem é o próximo e a placa volta na direção dele. A tela escurece e um som estrondoso é ouvido. O final de Premonição fixa a principal mensagem que o filme tenta nos passar, de que a morte, apesar de agir de formas muitas vezes incompreensíveis, é inevitável e nunca se esquece da gente, mesmo que nós nos esqueçamos dela. Inclusive, algo que por muitos pode ser considerado um furo de roteiro, que é o fato de nunca ter sido explicado em nenhum dos filmes, o que possibilita que os personagens tenham as premonições que salvam suas vidas, ao mesmo tempo que os coloca naquela situação, fortifica essa ideia de que não há uma lógica por trás desse fenômeno. Ele apenas acontece, e escapar dela uma vez, de forma alguma significa que estamos impunes da morte para sempre. Infelizmente o filme recebeu duras críticas na sua época de lançamento, e muitos apontaram que apesar de ter sim uma premissa original, essa criatividade se limitava ao texto, já que durante a projeção, não demora muito para que o filme se renda aos clichês do gênero slasher, e seja só mais uma obra passável de entretenimento. Mas ainda assim, as reflexões que o filme traz a respeito de seu tema mexem com o espectador. E mesmo que muitos possam não ver isso, Premonição consegue ser mais interessante do que muitas obras pertencentes ao subgênero, e não à toa é guardado com certo carinho até os dias de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.